A paz do Senhor Jesus, igreja, a todos, no nome de Jesus, vamos iniciar nesta noite culto de doutrina, mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, e que nesta noite, meu Pai, que o Senhor possa abençoar a tua igreja de uma forma especial, que cada coração, cada vida, cada um que vem ainda pelo caminho, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar todos, meu Pai. E estamos aqui também para ouvir a tua voz. Fala conosco, meu Pai, e saímos daqui mais agradecidos, mais fortalecidos, mais cheios da tua graça, mais cheios do teu Espírito Santo. Repreende tudo aquilo que venha atrapalhar este momento, Senhor. Senhor Deus, abençoa a tua igreja de uma forma especial. Assim quero te agradecer no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Adore, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-nos de novo. Espírito de Deus, aleluia, Tu és o Espírito Santo, aleluia, Deus. Sem Ti nós não somos nada, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, pela vida, Senhor, das nossas famílias. Oh, Espírito Santo, aleluia. Espírito
Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-nos de novo. Espírito de Deus, aleluia, agradeço a oportunidade. Saudar meus queridos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aqui a leitura da palavra oficial, essa é uma leitura aqui lá no Evangelho de João. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero render glória a quem merece glória. Quero abrir meu coração, por completo me entregar, me despir do meu orgulho e a Ele eu louvar e dizer que Ele é santo, santo é o Senhor, Rei dos reis, a Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos reis, Ele é Rei pra sempre. Ele está sentado sobre o trono e sua glória invade o lugar. Em sua corte está escrito Rei dos Reis. O universo está debaixo das suas leis. Ele é santo e não aceita o pecado. É a verdade e não aceita a mentira. Os seus exércitos de anjos o adoram. Os seus arcanjos cantam santo e gritam glória. Possui a força, a majestade e o poder. Ele é o único e ninguém pode vencer. Ele é mais rápido que a luz de um relâmpago. Diante dele eu me canso a dizer que ele é santo, santo é o Senhor, Rei dos reis. A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos reis. Ele é a estrela mais brilhante que há no universo. É o fogo que apareceu lá no deserto, que falou com Moisés e o encorajou. Eu sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o majestral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em glória
Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Estamos deveras felizes de nos encontrarmos na presença do Senhor, nesse culto de ensinamento, culto de doutrina, e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Eu convido a você para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 58. Mais uma vez. Poder se assentar, glorificando a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. O tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é: o Senhor tem recompensa para nós. No nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós temos muitos afazeres, muitos deveres, muitas responsabilidades. E todas elas, a motivação que nos impulsiona, que nos dirige, nos leva, é a recompensa. O proveito pelo qual eu vou alcançar os meus objetivos. Quando você sai de casa 5, 6, 7, 8 horas da manhã, para ir para o seu trabalho, você sai com a certeza de que irá trabalhar, irá cumprir a sua carga, o seu trabalho, o seu dever, e você vai fazer isso durante os dias, as horas, durante todo o mês, porque você tem a certeza que quando concluir aquele mês, você terá na sua conta o salário pelo teu trabalho prestado. Você terá no teu aplicativo de banco, ou quem sabe na tua carteira, o salário do mês trabalhado. E que com aquele trabalho, com aquele dinheiro, você vai usufruir, você vai se alimentar, você vai comprar algo que você sonhava, você desejava. Mas isso só vai acontecer se você trabalhar, se você verdadeiramente tiver o foco, a responsabilidade, o cuidado, o respeito. Se você verdadeiramente se esforçar, então você terá ali o prêmio, a recompensa, o salário pelo teu trabalho. O apóstolo Paulo, ele vai trazer no capítulo 15 algo para o meu e ao teu coração. Ele vai falar sobre o último inimigo que nós temos. E esse último inimigo, ele vai trazer uma referência, vai trazer ao meu e ao teu coração, mostrando através das Sagradas Escrituras que esse último inimigo, ele vai ser vencido e vai ser derrotado. Sabemos que nós temos muitos inimigos, muitos afazeres, muitos deveres. Mas com a vida que nós lutamos e trabalhamos, a vida que nós vivemos neste mundo, e a palavra de Deus vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A palavra de Deus vai falar que nós estamos cercados por um sagaz inimigo, astuto, que ele brada como leão, está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas ele também só é um dos nossos inimigos. Existe o mundo em que nós vivemos,
ele também é um inimigo para as nossas vidas. Quando nós passamos a viver uma vida aproveitando as coisas que o mundo tem a oferecer, nós passamos a desagradar ao Senhor. Pastor, onde tem isso na Bíblia? A Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai nos mostrar: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. Mas existe também um outro inimigo. Esse é pior do que o diabo, é pior do que o mundo, é pior do que esse inimigo do capítulo 15, que eu vou te mostrar. O inimigo do eu. Nós lutamos contra nós mesmos. O apóstolo Paulo vai dizer: as coisas que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Maldito o homem que eu sou. Nós temos um inimigo que é nós mesmos. Você observa, se hoje tem culto, se você está em casa, o teu espírito se alegra, projeta, planeja vir para a igreja, cultuar ao Senhor. O teu espírito tem fome, tem sede de estar na presença do Senhor, de ouvir a palavra de Deus, de adorar ao Senhor. Mas a tua carne vai dizer: não vai para a igreja, tu está cansado, ei, repousa um pouco, tu tem que fazer isso, aquilo outro. E a tua carne luta contra o teu espírito, e o pior é que a tua carne acaba vencendo nas guerras. Mas o apóstolo Paulo vai trazer algo tremendo neste versículo do capítulo 15, o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mostrando que nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos nos acomodar. Mas para chegar no capítulo 15, no versículo 58, ele começa a mostrar por que nós, eu e você, não podemos parar. Se nós pararmos a caminhada, se nós pararmos e decidirmos desistir, Deus não se agrada de mim e nem de você, e nós entramos no prejuízo. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto ao reino de Deus. Você não pode parar, você não pode olhar para trás, você não pode desistir, porque Deus espera em você, de você, em você, que as pessoas sejam alcançadas, que a tua família seja salva, que as bênçãos do Senhor venham sobre o teu lar. Mas para isso acontecer, você tem que entender que você não pode parar. Eu não posso parar. O inimigo quer nos parar. O inimigo constantemente está colocando obstáculos, pedra, botando pau, botando coisas no nosso caminho, para que nós não prosseguamos, para que nós venhamos parar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai dizer que o anjo tocará uma trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados, sequestrados, tirados de maneira rápida desta terra. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas essa palavra, ele também vai trazer à igreja de Corinto.
no capítulo 15, no versículo 51, os irmãos estavam lá. Os irmãos estavam pensando em parar. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Era uma igreja abençoada, mas também cercada e envolvidas por problemas. Lá tinha um problema do incesto, onde o filho ali mantinha relação com a sua madrasta. Ali as pessoas queriam praticar coisas erradas. Na igreja de Corinto, houve pessoas que se atreveram a fazer uma divisão no meio. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E o apóstolo Paulo vai combater os ensinos heréticos. E eu sou de quem? Tanto Apolo como Paulo são de Cristo. E então ele vai combatendo e vai conversando com a igreja, que agora está parando a caminhada. A igreja não está tendo mais força, não está tendo mais ânimo de caminhar. A igreja que era usada nos dons de revelação, nos dons de profecia, nos dons de visão, de interpretação, uma igreja que era usada, uma igreja abençoada, onde Deus se manifestava, agora estava cercada com problemas. E por que tinha problema? Quanto mais você se levanta para fazer a obra do Senhor, mas o inimigo vai tentar te atingir. Na hora que você se decide a fazer algo para Deus, é como se fosse colocado nas tuas costas um alvo, e o teu inimigo estivesse ali mirando lança, dardos para te acertar. Por quê? Porque você decidiu fazer algo para Deus. Fazer algo para Deus não é para pessoas covardes, não é para pessoas que têm medo, não é para preguiçosos. Fazer a obra de Deus é para pessoas que pegam, tomam a cruz, colocam em seus ombros e decidem agora caminhar em direção ao Calvário. Aqueles que decidem fazer a vontade de Deus, aqueles que decidiram escolher viver uma vida segundo a vontade do Senhor, eles vão passar a viver uma vida de perseguições, porque o inimigo vai se levantar contra ela. O livro de Mateus capítulo 5 vai dizer: quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo o mal contra vós por minha causa, se alegrem, porque será grande o vosso galardão. Mas enquanto você decidir permanecer de maneira estática, parada, inerte, enquanto você decidir vir para os cultos apenas no domingo para dar glória a Deus e aleluia, enquanto você não se preocupar com aquele que está passando fome e necessidades, enquanto você não se preocupar em evangelizar e ganhar almas, enquanto você não tiver no teu coração a misericórdia, a vontade de que pessoas venham ser alcançados pelo Senhor, você não vai oferecer resistência, ameaça ao teu adversário, ao teu inimigo. A tua carne, ela vai estar acomodada, porque você não quer trabalhar. O diabo, ele não tem preocupação, porque você está parado. Não é uma ameaça. O mundo vai te aplaudir, porque você vai estar inclinado para essas coisas. Mas existe o último inimigo, e esse último inimigo é o que vai te abater, te destruir. E qual é esse inimigo, meu pastor?
Então ele chega para uma igreja que está cruzando os braços, que está indiferente. Na ceia, enquanto uns se alimentavam, enquanto uns traziam e levavam comidas para a mesa do Senhor, outros que não tinham condições, sofriam por não ter o que comer. O apóstolo Paulo se deparou com situações nessa igreja, onde pessoas estavam apostatando da fé. Então agora ele vai trazer uma mensagem. Eis que eu vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. Por que ele não disse no fechar e abrir de olhos? Ele vai trazer a mensagem e vai dizer: é no abrir e fechar de olhos. Porque a igreja de Corinto estava dormindo. A igreja de Corinto estava descansando. A igreja de Corinto estava com os olhos fechados. Não queriam saber de nada, estava com os olhos fechados, para não ver a necessidade, para não ver o trabalho, para não ver a dificuldade. E então ele diz: no abrir e fechar de olhos. Isso quer dizer que muitos cristãos estão dessa forma, com os olhos fechados. E quando é que Jesus vai vir? Nesse momento, que os olhos estão fechados, que as pessoas não estão vendo o que deveriam ver. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No começo da minha fé, as pessoas perguntavam: pastor, ou irmão Lima, vocês vão subir com tripa e tudo, com roupas? Coríntios responde: enquanto as pessoas que morreram estão nos cemitérios, que estão ali dormindo o sono, quando eles ressuscitarem, ressuscitarão com um corpo incorruptível. Nós que estamos vivos, nós vamos ser transformados. No momento que a trombeta soa, quem morreu ressuscita com um novo corpo. E nós, este corpo, ele vai ser transformado. Versículo 53. Porque convém que isso que é corruptível se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E o que é isso, pastor? A morte, na visão, na cultura grega, a morte, ela vestia um vestido com capuz, e ali tinha como se fosse uma foice. Então o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja que o nosso último inimigo, o inimigo que nós temos o maior medo, nós não temos medo de nós mesmos. Se nós tivéssemos medo, nós verdadeiramente estaríamos todos os dias na igreja. Se nós tivéssemos medo do mundo, nós não nos inclinaríamos para as coisas do mundo.
Mas a morte, esse inimigo, todo ser humano tem medo. O diabo, alguns não têm medo, porque na sua mente acredita que não exista, pois eu não estou vendo. Mas a morte você não vê, mas você sabe que os homens, as mulheres, as pessoas um dia descem à sepultura. E esse último inimigo, esta morte, ela vai ser vencida. Aleluia. Mas para você vencer, para que eu vença, nós temos que entender o versículo 58 que os irmãos leram. O versículo 58, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, ele vai dar 4 conselhos para você vencer esse último inimigo. Ele vai dizer: sede firmes. O primeiro conselho que o apóstolo Paulo traz para a igreja é que você deve estar firme. E o que é, pastor? E como é que eu fico ou permaneço firme? Estar firme ou firmemente fincado, não ser sujeito a mudanças, é ser persistente na crença e na determinação, é ser leal e fiel. Ainda que chova canivete, ainda que a terra se mude, ainda que aconteça coisas terríveis contra a minha pessoa, contra a minha família, eu permanecerei firme, fiel a Ele. Estar firme é não cambalear para a direita ou para a esquerda. Sede firme. E baseado nisso eu trouxe 7 lições que você vai aprender nesta noite. Eu pesquisando hoje à tarde sobre Senhor, ser firme. O que eu trago para a tua igreja para demonstrar a firmeza, a segurança? Então Deus me levava para falar sobre o bambu. E o bambu vai nos ensinar muito. A primeira lição que eu aprendo com o bambu vai nos ensinar que para nós sermos firmes, nós devemos ter humildade diante dos problemas, diante das dificuldades. O bambu, ele se encontra plantado em um solo. De repente cai uma tempestade, algo terrível. O vento sopra sobre o bambu. O bambu, ele é atingido por ventos, por uma tempestade, mas ele se curva diante da tempestade. Ele se curva. Você não entendeu? Ele se dobra, ele se curva. Enquanto as pessoas olham de longe, olham para o bambu e dizem: ei, vai se quebrar. O bambu vai se quebrar. Mas ele está inclinado, ele está prostrado. Ei, enquanto você se prostrar, enquanto você estiver na presença do Senhor, pode chover, a tempestade pode vir. No momento que você se prostrar, no momento que você estiver na presença do Senhor, não importa o que esteja vindo contra ti, o bambu se inclina
o vento sopra, e enquanto a tempestade não passa, ele permanece prostrado. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? É que quando estão passando por luta, enquanto passam por problemas, enquanto passam por dificuldades, não buscam ao Senhor. Querem se trancar em um quarto, querem chorar, querem ali se vitimizar. Querem buscar diante de Deus algum tipo de explicação ou justificativa para aquele mal, aquela dificuldade que esteja passando ou esteja vivendo. Mas o bambu não. Ele se inclina. Quando o mal chega contra as nossas vidas, as pessoas olham para nós e dizem: já era. Ele não vai aguentar. Ela não vai suportar. Mas você está inclinada. Você está prostrado no Senhor. E naquele momento, enquanto você se prostra ao Senhor, Ele está do teu lado. E nada de mal vem contra a tua vida. A segunda lição que eu aprendo com esse bambu, ele nos ensina que temos que aprofundar nossas raízes todos os dias. Sabe por que você pensa em parar, em desistir? Sabe por que você não suporta os problemas que estão vindo contra a tua vida? Você não tem raízes. Você é superficial. Você não consegue verdadeiramente ter uma base, uma estrutura. Você está superficial. Você não lê a Bíblia, você não se consagra, você não jejua, você não vem para os cultos. Você fica com uma vida superficial. E aí quando vemos problemas, a solução que eu encontro é parar. O bambu não. Ele nos ensina algo tremendo. O bambu, quando ele é plantado, ele é só. Se ele vai medir 30 centímetros, ele vai ter 30 centímetros de raiz. O tempo passa, ele vai crescendo, e você não vai observando o crescimento dele. Porque o crescimento do bambu, para que todos venham enxergá-lo, é um pouco demorado. Ele vai crescer para baixo. Ele vai crescendo para baixo. Primeiro ele vai fazer a sua base. Ele vai fazer ali a sua estrutura. Ele vai fazer ali de uma forma que ele não vai ser arrancado. Chegue na beira de um rio, encontre um pedaço de bambu, tente arrancar um bambu, você não vai conseguir. Jesus vai dizer: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, não é só ouvir, é praticar também. Tiago vai dizer: não sede só ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque todo aquele que ouve ou escuta a minha palavra e as praticam, eu vou comparar ao homem que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. Soprou o vento,
caiu a tempestade, mas a casa permaneceu. Não seja superficial. Se aprofunde nas coisas de Deus. Ouça a palavra do Senhor, aprenda, guarde no teu coração. Pratique aquilo que você está ouvindo, está escutando. Não seja superficial. A terceiro ensinamento que o bambu nos ensina a importância da união. Por quê, pastor? Eles vão estar sempre ali, grudados, uns nos outros. Quando nós olhamos o bamburral de longe, nós pensamos até que é uma árvore apenas. Quando nós nos aproximamos, nós vemos que são vários. Por que eu quero parar? Você tem que estar junto. Jesus vai dizer que Ele é o cabeça. Nós somos um corpo. Você tem dons, você tem talentos. O olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de ti. Nem tampouco a boca dizer para os pés: não, eu não preciso de você. Cada um é membro do corpo de Cristo. Agora imagina, você que é membro deste corpo, e você não quer fazer parte deste corpo. Jesus vai fazer uma oração, capítulo 17 de João. Pai, uma coisa eu te peço, que todos sejam um, como eu e tu somos um. Você tem um dom, você tem um talento, você tem a capacidade, aí você não quer. Você já viu pessoas amputadas, sem pernas ou sem braços? É um membro defeituoso, um membro que não reagia e que por algum motivo foi atingido. E agora a solução que tem para o membro deste corpo é ser cortado. Entenda isso. Você é membro do corpo de Cristo. O bambu nos ensina a importância de sermos um. Porque quando o povo olhar, vai se surpreender. Ninguém irá se atrever a enfrentar. Porque todos estão no mesmo pensamento, no mesmo propósito. A palavra de Deus vai dizer: porventura andarão dois, se ambos não tiverem de acordo? Não. Você quer saber uma prova do que eu estou tentando mostrar para vocês? É que se aqui em cima no altar o ministério do louvor começar a louvar, e um membro apenas, um músico ou uma levita, não tiver satisfeito, tiver com o coração entristecido, estiver com raiva, iracundo, você vai cantar, vocês vão tocar, mas a igreja não vai receber. Será como um sino que é tocado. Você ouve a zoada, mas não sente nada. Todos estamos no culto para adorar o Senhor, mas no meio do culto tem alguém com mágoa e rancor. O culto fica pesado. Você está entendendo? É tão sério isso. É o que você vai ofertar a Deus.
Não adianta você chegar, sair da sua casa, vir para a igreja, eu vou adorar a Deus. Aí tenha com raiva de um irmão ou de uma irmã. Você chega. Deus, Ele não se faz presente. Se você for ofertar e teu irmão, você perceber que está magoado, ele não vai receber. Você vai botar o dinheiro na salva. O dinheiro vai para o cofre, para a tesouraria da igreja. O teu dinheiro está lá. Mas Deus não recebeu o teu dinheiro, a tua oferta. Jesus vai dizer e nos ensinar. Eu estou magoado, eu estou chateado, ele está magoado, está chateado. Deixa a tua oferta ali. Te reconcilia com teu irmão. Depois volta e apresenta a tua oferta. Ou você acha que Deus vai receber? Deus não vai perdoar nem teus pecados. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, as pessoas que nos ofenderam. Se eu não consigo liberar perdão, Deus não vai perdoar a mim. A maior dívida Deus perdoou. E você não perdoa as afrontas. Você não consegue perdoar alguém porque disse algo que você não gostou. Você não consegue perdoar alguém por não ter te dado a paz do Senhor. Você não consegue perdoar alguém porque não concorda com o teu modo de pensar, de ser. Você nem sabe. Você está construindo uma parede. E o nome desta parede é divisão. E essa parede que você está fazendo, ela vai impedir das bênçãos de Deus virem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Entenda isso. Se eu perdoo, se eu libero o perdão, o Senhor derrama o perdão, a misericórdia sobre a minha vida. Estão entendendo? Estão comigo aqui? Amém? A quinta lição, aliás, a quarta lição que o bambu ele nos ensina. Vocês já repararam que o bambu ele não tem galhos? Por que não tem galhos? O bambu não tem galhos. É uma haste da terra para cima. Não tem galhos. Por quê? Que lição nós podemos tirar? Ele nos ensina algo tremendo. Os galhos. Nós perdemos muito tempo na vida tentando proteger os galhos. Coisas insignificantes que vai atrapalhar o meu crescimento. Porque eu vou estar preocupado com os galhos. Pastor, e o que é galhos? É tudo aquilo, meu irmão e minha irmã, que rouba o teu tempo, tira a tua paz. É tudo aquilo que impede de você se ocupar nas coisas de Deus. O bambu não. Tudo aquilo que nos atrapalha, nós temos que tirar das nossas vidas. Não podemos ocupar a nossa vida, a nossa energia, o nosso tempo ser gasto com coisas fúteis,
com coisas que não edificam, com coisas que não fortalecem. O bambu não tem. E vai crescendo. A quinta lição que ele nos ensina. Ele nos ensina que os problemas e as dificuldades que nós superamos acabam sendo a força nos momentos difíceis. Olha aí, você querendo parar a caminhada, porque ele está atravessando uma luta, porque ele está passando uma dificuldade. Pastor, a porta fechou. Pastor, eu estou doente. Pastor, está assim, assim, assado. Não dá mais para me seguir. Você querendo parar por causa das lutas. Mas o bambu vai nos ensinar algo. E antes de continuar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você sabe por que eu trouxe a ilustração do bambu? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele trazia mensagens, e para que as pessoas viessem entender, viessem compreender os seus ensinamentos, Ele trazia ilustrações de situações, coisas que cada um conhecia e compreendia. Então era fácil você ouvir e entender. Jesus sempre falava: olha, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Ele sempre trazia ilustrações para nos ensinar. E isso serve para nós quando nós estivermos sentados em um ponto de ônibus, procurando ali, esperando o ônibus chegar, ou o moto Uber, ou um Uber chegar, e você não estiver ali sem fazer nada. Olhe para o céu, olhe para as formigas. Salomão, o rei de Israel, um tempo da vida dele, ele parou e ele foi olhar o quê? As formigas. E ele percebeu que as formigas não paravam, trabalhavam. Enquanto muitos estavam descansando, as formigas estavam trabalhando. Quando chegava o inverno, as formigas tinham o seu alimento, o seu mantimento. Aí Salomão, vendo aquilo, observando as coisas, Salomão vai dizer: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Então quando você estiver sentado, quando você estiver em casa, quando você estiver lavando roupa, estiver fazendo qualquer coisa, observa as coisas que estão à tua volta, pois Deus nos ensina sobre tudo aquilo que nós estamos vendo. Deus procura nos ensinar algo para as nossas vidas. Mas por quê? As dificuldades, elas vão fazer aquela luta que eu passei, vai fazer com que eu tenha força em momentos difíceis. O bambu é muito interessante. O bambu, ele é uma casca, mas dentro é oco. E entre o começo, depois de alguns centímetros, 40 centímetros, ele tem ali uma base. E da base segue novamente oco, e lá na frente tem outra base. Esse oco, ele vai trazer algo para nós. Se o bambu, ele não tivesse aquela parte no meio dela, fosse apenas oco e até o céu, quando as lutas viessem, ele quebraria. Mas todo aquele elo, tudo aquilo que tem no meio do bambu, aquilo representa os problemas superados,
vencidos por nós. Você sabe por que você está casado ainda? Porque os problemas vieram e você foi vencendo. Você foi passando problema a problema. E quando você vai passando, vai ficando só as marcas. Mas aquilo vai te deixando mais forte. Aquilo não te destruiu. Te deu uma estrutura para você ir além. Amém? O sexto, o bambu ele é oco. Ele nos ensina que devemos o que, pastor? Nos esvaziar. Se ele é oco, ele não deve ter nada, ele não tem nada dentro dele. Agora imagina você, cheio de concupiscências, de desejos, de vícios, de imoralidades, pensamentos. Imagina você, cheios de coisas que desagradam ao Senhor. O bambu nos ensina que nós devemos estar secos. Não podemos ter estas coisas dentro de nós. E por que devemos ser secos, nos esvaziar? Porque para você, para mim, sermos cheios da presença de Deus, requer que nós tenhamos recipiente, tenhamos condições para que o Espírito Santo ele venha nos encher até transbordar. Este copo ele não está cheio, falta 2 centímetros. A água representa as coisas que tem dentro de você, todos os pensamentos contrários à vontade de Deus. E se o Espírito Santo vier, ele não vai conseguir te encher. A tua alegria, o teu gozo será momentâneo. É por isso que muitas pessoas não conseguem ser felizes. Ouve a palavra, escuta os louvores, até se alegra. Por um momento esquecem da dor, do problema. Só que é só um momento. Quando o louvor acaba, quando essas portas se fecham, a dor continua no caminho em direção à casa. E por quê? Porque você está cheio de coisas que não agradam a Deus. Deus não consegue estar presente no teu coração. Ele não consegue fazer parte da tua vida, da tua história. Ele não consegue operar, porque aí ele tenta, até quer, mas você não deixa. Porque para Deus operar na tua vida, você tem que se esvaziar. O bambu ele é seco, não tem nada. Mas em tempo de seca, se você estiver com sede, você corta ele e ele vai ter armazenado água para matar a sede. Seja esvaziado de coisas que não edificam, de coisas que não fortalecem, e seja cheio do Espírito Santo. Amém? A última coisa que o bambu nos ensina é que o bambu ele tem aquelas raízes grandes. Se ele tem 2 metros de altura, ele tem uns 2 metros de raízes. Mas o bambu ele vai nos trazer uma lição muito linda. Ele vai nos dizer, qual a lição que ele vai nos ensinar, pastor? Essa última lição é que o bambu ele cresce para cima. O apóstolo Paulo vai dizer: ei,
Pensai nas coisas de cima. Buscai as coisas do alto. Sabe por que as coisas não dão certo para você? É porque em vez de você fazer como o bambu, crescer para o alto, apontar para o alto, buscar coisas do alto, você está buscando coisas do mundo. Aprenda com o bambu. Amém? Então o apóstolo Paulo vai dizer: esteja firme. Mas ele também vai dar o segundo conselho: você deve ser sempre constante. Eu já ouvi sobre esse altar pessoas que subiram esses degraus e disseram assim: olha, eu sou crente há 20, 30 anos, e no começo da minha fé, pastor, você precisava ver. Pastor, eu evangelizava praticamente o bairro inteiro. Pastor, eu andava, pastor, em tanto lugar que você não tem noção. Pastor, no começo eu li tanto a Bíblia. Pastor, no começo, rapaz, você precisava ver. Eu expulsei muitos demônios pelo nome de Jesus. Em o nome de Jesus, pastor, eu era usado. Você não tem noção como. No nome de Jesus, pessoas eram curadas, pastor. Pastor, eu fiz tantas coisas, pastor. Pastor, no passado eu fiz assim. Pastor, no passado eu fiz assado. Aí eu pergunto: e hoje? O que você está fazendo? Talvez sentado em uma cadeira, na frente de um computador, olhando para o teto, o tempo passando, e tudo aquilo que fez ficou no passado. São lembranças de uma fé vivida no passado. A palavra de Deus vai dizer: ei, lembra-te de onde tu caíste, volta, busca o primeiro amor. Sabe qual é o problema? O primeiro amor foi embora. Não tem mais amor, não sente mais vontade. Se o culto é um peso para você, isso mostra que você está perdendo o amor. E por quê? É semelhante a um casal, um homem e uma mulher, um jovem e uma jovem. Quando se conhece ali, não querem ficar longe um do outro. E as oportunidades que surgem, eles correm um para o braço do outro. Mas com o passar do tempo, o casal, aquele jovem, vai começar a olhar um para o outro e não vai sentir tanto desejo mais. Então um vai ligar: ei, tu vai vir para casa hoje? Diz: não, eu estou ocupado. Então eu vou aí amanhã. E aí o amor, ele vai esfriando, de tal forma que ficar perto dele ou dela não é mais prazeroso ou satisfatório. Da mesma coisa uma igreja. Você sai de casa, vem para a igreja. Aí eu não sinto mais vontade de vir para a igreja. A pregação, ela é pesada, ela é monótona, ela é chata. Os louvores já não conseguem mais entrar no meu coração. Eu já não sinto mais nada. O apóstolo Paulo vai dizer: seja sempre constante. O que é ser constante? Constante é permanecer, ou ser contínua, é não parar. Eu comecei nesta marcha, eu vou continuar andando nesta marcha, constante, sem parar. Estou andando constante, sem parar. O apóstolo Paulo está dizendo: sede constante. Eu vou dizer algo para ti nesta noite.
tudo o que Deus criou não para. A obra de Deus não para. As obras do Senhor, que o Senhor fez, permanecem. A terra que nós habitamos, o planeta que nós vivemos, ela não para. Durante 365 dias, 8 horas, 766 horas, ele dá uma volta em torno do sol. Ela não para. Tudo aquilo que Deus criou continua, não para. Agora imagina, meu irmão e minha irmã, se a terra parasse, você não existia. Se a obra que Deus criou parasse, os planetas parassem, se a lua parasse, se o que Deus fez parasse, você tem noção do que aconteceria? Se a terra parasse, nós morreríamos. Uma parte da terra entraria numa temperatura insuportável, enquanto que a outra congelaria. As obras que Deus faz não é para parar. Você é obra do Senhor. Deus te fez, Deus te escolheu, Deus te levantou para que dê frutos e frutos em abundância. Deus não te chamou para estar sentado em um banco de igreja. Deus não te chamou para que você vivesse uma vida no mundo, longe dele, esquecendo dele. Você não pode parar, porque assim como a terra parando, muitas pessoas morreriam. Você parando, muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas não vão ouvir o Evangelho. Muitas pessoas estarão atravessando momentos difíceis que poderiam ser evitados se você aconselhasse. Muitas famílias poderiam ser ajudadas com donativos, cestas básicas. Essa igreja tem ajudado algumas pessoas, tem ajudado, mas a força é pouca. Quando nós pedimos, ei, leve um alimento para a igreja, eu não peço para mim, para minha casa, para minha família, muito embora muitas vezes eu venha precisar, mas quando eu boto um comunicado no grupo da igreja, ali é porque tem pessoas que precisam, pessoas que estão atravessando momentos difíceis. E quando eu peço, é esperando que você entenda que a obra de Deus, ela não pode parar. Ela é feita por todos. E se você para, alguém vai sofrer. Alguém não vai ter alimento. Se você para, alguém não vai ser alcançado pelo evangelismo. Se você para, esta obra vai permanecer assim, sem reboco. Se você para, as crianças não vão ter o conforto. O inverno chega e nós vamos ter os mesmos problemas. Não vai ter o telhado, não vai ter o reboco, não vai ter ali a parte elétrica, não vai ter a parte ali tecnológica, no caso de data show, TV ou coisas desse tipo, para o conforto das crianças, como ar-condicionado ou coisa semelhante. A igreja, a obra de Deus é feita pela igreja, por você. Você não pode parar. Entenda, quando você para, você gera prejuízo. Muitas pessoas dependem
do seu trabalho, do seu esforço, da sua doação. Imagina um dia você chegar na igreja. Eu vejo muito aqueles teólogos de redes sociais, pessoas avarentas. Não dê dízimo, não dê oferta. O dízimo era para fulano, o dízimo era só para os hebreus, não era para a igreja. Então como a igreja iria sobreviver? Como a igreja iria se levantar? Você imagina a cadeira que nós sentamos? Ela foi comprada com a oferta, com o dízimo que alguém doou para a igreja. O som que nós ouvimos, escutamos, foi uma contribuição do dízimo, da oferta, que alguém contribuiu. Os instrumentos musicais foram comprados. Os folhetos para evangelismo, juntamente com carimbo, para marcar o endereço da igreja, são comprados com as contribuições. Mas eu não me importo com isso. Eu estou sentado, estou acomodado e não estou nem um pouco preocupado. Ei! Você tem que se preocupar, porque Deus vai requerer algo de você. Deus requer. Ou você pensa que Deus chama simplesmente para você ficar da maneira que você está? Pastor, se eu não contribuir com dízimo às ofertas, para mim não tem problema algum. Eu sobrevivo. Eu tenho 50 anos. Nunca vivi da obra. O dinheiro da obra é revestido para a obra. Quando você deixa de ajudar, tenha certeza, você está atrapalhando, impedindo que algo flua. No passado eu dizimava, pastor. No passado eu contribuía, pastor. No passado eu evangelizava, pastor. No passado eu construía igreja, pastor. No passado eu fazia isso, pastor. No passado. Ei! E por que você parou? Sempre constante. Romanos 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Você sabe que a igreja está precisando ganhar almas. Do teu lado tem cadeiras vazias. Não sejais vagarosos. O que diz mais o texto? Sede fervorosos. O que é ser fervoroso? Eita, rapaz, pastor, temos que ganhar almas. Temos que ganhar almas. Temos que rebocar. Pastor, temos que ajeitar a salinha das crianças. Temos que fazer a obra. Temos que fazer algo, pastor. Temos que fazer com que a igreja cresça. Fervoroso. Sabe, a chama no coração, a vontade de trabalhar. Não sejais vagarosos no cuidado. A igreja precisando de 1001 coisa, e eu faço pouco caso. Sede fervorosos no espírito. Estou nem aí. Vai ter evangelismo no sábado, mas evangelizar que é bom nada. Não tem um amor pelas pessoas que estão lá fora. Você é uma pessoa egoísta. Vou dizer algo para ti nessa noite. Quando eu me preocupo com as coisas de Deus, com o povo de Deus, com as pessoas que estão lá fora, e eu me dedico a isso, quando eu cuido dessas coisas, Deus
cuida das minhas. Quando eu alcanço almas no mundo, Deus estende as suas mãos para salvar os meus. Mas isso não é problema seu. Se a pessoa está na bebida, está na droga, está no vício, está na prostituição, se estão querendo se separar, eu pouco me importo. É por isso que você está atravessando uma luta anos e anos no teu lar, e teus filhos não são alcançados, porque você não tem amor para com a obra de Deus. Mas muda essa situação. Não importa como começou, mas como vai terminar. Se no começo você não se importou com as pessoas lá fora, com a obra de Deus, mude. Se preocupe a partir de agora. Departamento de missão. Quem é o presidente de missão? É o Paulinho, Diácono Paulinho. Paulinho, quando é que vai ter missão, evangelismo? Irmão, nós vamos fazer sábado ou domingo, estou olhando aí. Pois Paulinho, quando tiver o evangelista, tu me chama, tu me fala, que eu quero fazer parte desse evangelismo. Muda a situação. Ou você vai esperar que a morte com seu gancho leve os teus filhos, leve o teu esposo. Aí você chega no céu, os teus filhos, que saiu do teu ventre, não chegarão aonde você está. Ganhe almas, trabalhe para o Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor. E o que é ser abundante, pastor? É trabalhar além do que é preciso, quantidade maior que é precisa. Lucas capítulo 17, versículo 7 ao 10. Jesus vai dizer assim, ó. Eu não vou mais nem explanar por causa do tempo. Diz assim: qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa, e não lhes diz antes: prepara-me uma ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos mando ou for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fazemos ou fizemos somente o que devíamos fazer. Tem pessoas que acham que a única coisa que é para ele fazer e que é para ela fazer é para vir aos cultos na terça, na quinta e no domingo. Pronto. Jesus, não eu, Jesus está dizendo que você é um servo inútil. Pode dizer que você é um servo inútil. Se você fizer somente as coisas que ele manda fazer, você é um servo inútil. Você tem que fazer além. Alguém falou de Jesus para ti. Alguém mostrou o amor de Deus para ti. Você foi alcançado porque alguém pregou para você. E aí você não quer pregar, você não quer evangelizar. E então ele vai dizer, voltando lá para a carta do apóstolo Paulo e concluindo aqui:
Então tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, ou o teu ferrão, ou a tua foice? O aguilhão da morte, ali é o pecado. Versículo 15. Capítulo 15. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai terminar com isso, e aqui eu concluo a mensagem. Nós vamos vencer o nosso último inimigo, se nós verdadeiramente permanecermos fiéis, continuarmos fiéis e não pararmos, não desistirmos. Porque a morte que Paulo fala aqui não vai ser a morte física. Aqui está falando do pecado. Então de que ele está falando? Existe a morte física. Eu quero que você entenda isso hoje. A morte física é quando você leva um tiro na cabeça e cai sem vida. É quando você é acometido de uma doença com câncer e entra no estado terminal, e ali você entra em óbito. Ali você morreu. Mas quem morreu foi só o teu corpo. Você é constituído por corpo, alma e espírito. O que morreu foi o teu corpo, a morte física. A morte física não é nada. Quando nós morrermos, na verdade, nós estaremos voltando para casa, pois o espírito volta para Deus que o deu. Mas existe a morte que o apóstolo Paulo fala. E que morte é que o apóstolo Paulo fala? A morte espiritual. E a morte espiritual, cada um de nós temos que ter cuidado. E o que é a morte espiritual, pastor? Se por um lado a morte física é a separação do meu corpo, do meu espírito. Quando ele se separa, o meu corpo vai para a sepultura e o meu espírito, ele se separa do meu corpo. A morte física é a separação eterna do meu espírito para Deus. Você entende o quanto é sério a separação do meu espírito de Deus? A morte física, o meu corpo vai se separar do meu espírito. O meu corpo vai ser lançado em um buraco. Mas e se eu continuar pecando? Se eu continuar fazendo coisas que desagradam ao Senhor? Se eu não trabalhar para o Senhor? Se eu não for grato ao Senhor? O meu espírito, ele vai morrer. E espírito morre. Essa morte é a morte espiritual. Ela é representada pela separação do meu espírito de Deus. E é por isso que lá em Apocalipse, o tempo não dá mais, mas eu vou te dizer, lá em Apocalipse vai dizer assim: bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição. Você entendeu? Você é mais que feliz se você for ressuscitado. Porque aqueles que morreram fisicamente e espiritualmente não vão ressuscitar. Aleluia. Você entende isso? Irmão, não é para brincar mais, é para levar a sério. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e o versículo 24, e aqui eu fecho. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor vocês estão servindo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos meus queridos e amados irmãos. Aleluia, Deus. Glória a ti, Senhor.
Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Querido Deus, a tua palavra foi pregada, ministrada, Senhor. Abençoa teus filhos, meus irmãos em Cristo, Senhor. Que essa palavra, Senhor Deus, venha despertá-los, ó Senhor. Venha fortalecê-los, avivá-los, ó Deus. Que cada um venha entender, ó Pai, chamar para si a responsabilidade, o dever, Senhor Deus, de fazer a tua vontade sobre essa terra. Não queremos ser, Senhor Deus, um membro amputado, Senhor Deus, de um corpo, ó Pai, do teu corpo. Mas queremos, Senhor Deus, prestar, ó Senhor Deus, serviços a Ti, ó Pai, trabalhar na Tua seara. Senhor Deus, nos coloca, Senhor Deus, dai-nos oportunidades, condições, estratégias para alcançarmos, Senhor Deus, vidas, para alcançarmos, Senhor Deus, a pessoas que estão andando, vivendo neste mundo, Senhor Deus, longe do Senhor. Ah, Senhor, nos capacitas, ó Senhor. Vai abençoando, Senhor Deus, a cada um dos teus filhos. Em o nome de Jesus, Senhor Deus. Que cada um de nós venhamos verdadeiramente sentir a tua presença. Que nada, Senhor Deus, em circunstância alguma, venha nos abater, nos entristecer, fazer com que nós venhamos aqui, Senhor Deus, a parar. Que nós venhamos, Senhor Deus, entender que nós precisamos fazer algo para Ti, trabalhar na Tua obra, na Tua seara, fazer, Senhor Deus, o Teu ide, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus. Vai curando as nossas dores, as nossas enfermidades. Vai, Senhor Deus, agindo e trabalhando, Senhor Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Vem abençoar nossas vidas, nossas casas, nossos lares. Abençoa, Senhor Deus, as famílias. Ajuda, Senhor Deus, a cada irmão, a cada irmã. Olha para aqueles que estão atravessando o deserto, estão caminhando, Senhor Deus, no vale, ou pararam diante de um monte. Abençoa, Pai.
estende as tuas mãos nessa noite, ó Pai, e derrama sobre os teus filhos a tua graça. Que cada um de nós venhamos verdadeiramente como um só corpo, como um exército, Senhor, se colocar na posição, ó Pai, e te servir, e te adorar, e estar em tua presença todos os dias das nossas vidas. Amém. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando